ela está sendo transportada aqui para MP4, e daí assim que terminar eu vou jogar para o YouTube. Só vou fechar o som de todo mundo, tá? E a gente tá com o som ligado aí, só para não dar microfonia. Muito bem. Tudo bem, pessoal. Eu vou dando sequência, já temos 17 pessoas aqui, tá? Se conforme o pessoal for chegando aí, obviamente eu vou aceitando eles para a gente continuar. Então a nossa questão 6, né, foi aonde eu parei. Deixa eu achar ela aqui. Aqui. A questão 6, a gente fala em identidade médico-legal, né? Então é aquela, a gente entra aqui naquele conteúdo de identidade e identificação médico-legal, tá? Então a questão diz o seguinte: a identidade médico-legal é o conjunto de características apresentadas por um indivíduo que o torna único. Muito bem, aqui obviamente correto. Assinale a opção correta acerca da identificação médico-legal. Então, alternativa A, né, primeira alternativa. O método considerado perfeito na identificação inclui conceitos de unicidade, imutabilidade, praticabilidade e classificabilidade, né? Então, logo de cara, essa alternativa é a alternativa correta, né? Então, quando a gente pensa em questões, né, no que a gente considera como ideal, obviamente essa é a alternativa que a gente considera correta. Então, deve incluir esses 4 conceitos. Mas vamos ver por que as demais estão erradas. Alternativa 2. A classificabilidade consiste na unicidade de caracteres em uma única pessoa, o que o torna único. Então, quando a gente pensa em classificabilidade, a gente pensa na capacidade de classificar, né, e não de caracteres que tornam aquela pessoa única, né, de unicidade. Então, por isso é falso. A alternativa C. Características ocasionais como tatuagens, calos de fratura, prótese dentária, não possuem valor para a antropologia, né? Então isso obviamente é falso, né? Então a gente já conversou que aquelas características que tornam aquela pessoa única é de grande valia, né, para nós pensarmos na identificação do indivíduo. Medidas de dimensões de ossos longos e comparações com tabelas não podem dar ideia de estatura. Então, a gente já viu que isso também é falsa, né? Uma das maneiras da gente imaginar o possível tamanho da vítima ali é justamente através de um padrão, né, dessas tabelas de ossos longos. E a impressão digital não é um mecanismo válido de identificação, pois não apresenta os requisitos. Então, isso é falso, né? A gente já viu que a impressão digital, obviamente, é muito válido, né? Entretanto, a gente precisa, né, como a gente conversou, de dados anteriores para que a gente consiga, através da impressão digital, localizar. Né? Mas, de qualquer maneira, eu vou projetar novamente os slides para que vocês observem justamente o porquê que é, o porquê que não é. Então, novamente, aula de identidade e identificação agora. Vocês observam que a identidade é um conjunto de caracteres que tornam a pessoa única, blá, 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 blá. Aí aqui, ó, o método perfeito, pessoal. Como eu falei, vocês podem observar que é justamente o quê? Unicidade, imutabilidade, praticabilidade e classificabilidade. Então, o método perfeito deve incluir esses 4 itens, tá?
Aí a unicidade, como a gente conversou, são aqueles caracteres que se apresentam em uma única pessoa. A imutabilidade, aquele que não muda. A praticabilidade, aquele que seria de fácil aplicação. E, obviamente, a classificabilidade são aquela capacidade dos dados coletados serem classificados. Tá? Então, isso torna aquela alternativa falsa. E aí, como a gente viu, a impressão digital e o DNA são excelentes exemplos, né, desses métodos. O que mais que a gente falou? Eu acho que essa mais para das ossos longos, né? Eu vou voltar aqui porque eu acho que é a questão anterior. Então aqui, ó, a estatura, pessoal, a gente consegue definir a estatura através de fragmentos de ossos longos, como eu falei para vocês, né? Então a gente tem uma tabela, né, de cada parte com a estatura, né? Então aqui, como eu falei, fêmur, tíbia, perônio, então a gente tem uma tabela e através do tamanho daquele osso a gente consegue muitas vezes supor a possível altura da vítima, certo? Muito bem, pessoal. Então, dessa maneira, a gente responde a questão 6, né? 6, acho que é 6. 6. E aí vamos para a questão 7. Antes, deixa eu ver se tem alguém esperando para entrar. Deixa eu aceitar. Questão 7 agora. Questão 7 fala também de identificação. Então, dentro da medicina legal, dois conceitos são importantes e precisam ser diferenciados. São eles o reconhecimento e a identificação. Então, a respeito disso, analise as afirmações e assinale a correta, né? Então, a gente viu, pessoal, que tem diferenças importantes entre reconhecimento e identificação, né? Então, se vocês se recordaram das aulas lá, a gente conversou, né, sobre o reconhecimento que é feito muitas vezes no IML, por parentes da vítima, aquela coisa toda, enquanto que a identificação utiliza aqueles meios técnicos, né? Então, através de conhecimento técnico, enfim. Mas vamos ver o que diz aqui as questões, né? Então, questão 1. A identificação é realizada exclusivamente através dos dados anatômicos de uma pessoa. É exclusivamente através dos dados anatômicos? Não, né? Então, a gente viu que a identificação pode ser psíquica, pode ser funcional, né? Como o tom de voz, o modo de andar. Então, tudo isso a gente analisa também. Então, não só os dados anatômicos. Então, essa questão, essa alternativa é falsa. O reconhecimento é feito utilizando métodos científicos e elementos concretos. Então, isso é falso porque quando a gente pensa em métodos científicos e elementos concretos, a gente pensa em identificação, né? O reconhecimento, a gente já conversou que ele é realizado por leigos. Alternativa C ou 3, né? O reconhecimento não apresenta limitações. Então, obviamente, isso é falso também. A gente conversou aqui muitas vezes para fazer o reconhecimento, tem uma série de limitações, entre elas aquela agonia que muitas vezes os leigos têm de observar o cadáver, você vê o cadáver em posição deitada, o cadáver normalmente ele está pálido, então tem uma série de limitações. A identificação consegue sempre individualizar uma pessoa, né? Então, isso também é falso. A gente conversou que a ideia da identificação é justamente limitar ao máximo, né, essa pessoa, essa vítima, esse agressor, mas muitas vezes a gente não consegue. Então, muitas vezes a gente tenta o quê? Diminuir a chance de erro. Então, o indivíduo é homem, por exemplo, ele é um homem de 1,80, então você tenta limitar. Muitas vezes, individualizar a gente não consegue. E aí a última questão, né? O reconhecimento é feito por leigos, enquanto que a identificação é realizada por técnicos. Então, obviamente, essa vai ser a questão correta, né? Mas, de qualquer maneira, vamos ver o porquê que ela é a correta, né? Então, eu vou abrir aqui, identidade e identificação, né? Projetando. Então, pessoal, a parte de reconhecimento,
e identificação está bem aqui, ó. Né? Então a gente conversou que tem diferença entre reconhecimento e entre identificação. Então reconhecimento, como a gente falou, é feito por leigos, enquanto que a identificação é feita por técnicos, utilizando métodos científicos e elementos concretos. Mais do que isso, a gente observou que o reconhecimento ele apresenta algumas limitações, né? Então a gente viu a ausência de expressão facial, a palidez, aquela aversão natural à morte que muitas vezes pode ter, né? O cadáver, nesse caso, ele é visto em posição horizontal. Então, com isso, pessoal, a gente consegue responder a questão, né, com o que a gente falou do slide. Então, como a gente viu aqui, né, a questão da identificação, ó, nem sempre a gente consegue individualizar as pessoas, né? Então, com isso, eu acho que a questão 7 fica bem respondida. Tudo bem, pessoal? Questão 7. Alguma coisa que eu não tenha falado para vocês? Eu acho que ficou bem claro, né? Espero, pelo menos, que todos tenham entendido. Se alguém não entendeu alguma coisa, me pergunte. Posso ir para a questão 8? Estamos acabando, pessoal, o nosso questionário. Muito bem. Então, questão 8. A questão 8 também ainda em identidade e identificação. Um dos passos dentro do processo é a determinação do sexo da vítima, né? Para tal, diferentes recursos são utilizados. Então, a gente pode utilizar diferentes maneiras para identificar o sexo da vítima. Então, a partir disso, analise as afirmações e assinale a alternativa correta. Então, um pequeno fragmento de pele ou órgão muitas vezes é suficiente para determinar o sexo para determinar o sexo através da análise da cromatina sexual. Então, essa alternativa logo de cara seria a alternativa correta, né? Então, a gente conversou que a análise da cromatina, um pedaço, um fragmento de tecido, muitas vezes faz com que a gente consiga determinar o sexo da nossa vítima. Então, essa seria a alternativa correta, mas de qualquer maneira, vamos ver porque as demais são falsas. Os segmentos que mais fornecem informações no auxílio da diferenciação do sexo são a mão e ossos longos da perna. Não, né? Então a gente já viu que dentro de todos os conjuntos de estruturas ósseas, a que mais vai fornecer subsídio é o crânio, né? A pelve e o tórax, né? Então esses são os principais ossos que conseguem fazer com que nos auxilie na identificação do sexo. Aí, C. O tórax masculino é mais ovoide e mais curto do que o feminino, né? Então isso também é falso, né? A gente viu que essas características do tórax ovoide e mais curto é do feminino e não do homem. As mulheres apresentam a mandíbula mais potente, então isso também é falso, né? Então a gente conversou durante a aula de vários momentos que as características de musculatura mais potente normalmente são atribuídas ao homem. Então a mandíbula mais potente ela é característica do homem e não da mulher. A pelve feminina tem predominância vertical, então isso é falsa também. Por quê? Porque a pelve feminina não tem predominância vertical e sim predominância horizontal. Tudo bem, pessoal? Todos conseguem entender essa questão? Mas de qualquer maneira, eu vou mostrar os slides para vocês aqui para a gente discutir. Muito bem. Então está aqui a nossa aula de identificação. Então aqui, só relembrando aquela questão, que a identificação pode ser feita por características físicas, funcionais ou psíquicas. Só um segundo aqui.
Aí aqui, mostrando as diferenças entre homem e mulher, a análise do sexo aqui, que são as principais diferenças que eu passei para vocês. Então, primeiro ponto, né, a gente viu que normalmente não é um problema. De maneira geral, a gente consegue, de maneira simples, diferenciar o sexo, né, entre homem e mulher, certo? Então, aqui eu mostrei para vocês que um pequeno fragmento de pele ou órgão, né, a gente consegue pesquisar a cromatina sexual, né, também chamada de crepúsculo de Barr. Então, a gente consegue, muitas vezes, diferenciar através de um simples fragmento, o que torna aquela alternativa verdadeira, né? Mas, de qualquer maneira, vamos ver por que as demais são falsas, né? Então, primeiro ponto, os segmentos que mais fornecem subsídios, como a gente falou, são crânio, tórax e bacia ou pelve, né? Então, não mão e não ossos longos, como a gente conversou. Então, de maneira geral, a mandíbula do homem é mais potente, né? Então ela é mais forte, como a gente conversou, o que torna aquela alternativa falsa, né? Como a gente conversou ainda, o tórax feminino, que é mais ovoide, não o tórax masculino, né? E ainda, pensando na pelve, a predominância no homem é vertical e nas mulheres é transversal, tá? Então, dessa maneira, a gente consegue responder aquela questão que, se eu não me engano, é a questão 8. Tudo bem, pessoal? Ficou claro a questão 8? Nenhum segredo? Alguém ficou com alguma dúvida? Se ninguém ficou com dúvidas da questão 8, a gente parte para a questão 9 e 10. Questão 9 e 10, daí sim, são aquelas duas questões de lesões pérfuro-contundentes, né? Então, lesões causadas por projétil de arma de fogo. Então, vamos nessa. Essa questão 9, pessoal, espero que vocês tenham gostado dela, porque eu demorei muito para formular ela, viu? Foi a que me deu mais trabalho. Então, eu vou ler ela aqui para a gente discutir. Então, questão 9. Um cadáver foi encontrado na região metropolitana de Maringá, com as seguintes características: presença de um orifício com formato regular, com presença de manchas por esfumaçamento e tatuagem na região do tórax. Então, o nosso indivíduo tinha uma marca na região do tórax, com formato regular, com esfumaçamento, aquela coisa toda. Aí tinha um segundo orifício na região da cabeça. Então, um segundo orifício na região da cabeça, com formato irregular, sem zonas de tatuagem, com marcações do cano da arma. E ainda um terceiro orifício maior, de formato irregular, na região das costas, com ausência de marcações de esfumaçamento ou tatuagem. Então, antes da gente ler as alternativas, vamos pensar no nosso caso aí. Então, tinha um cadáver, tinha um corpo que tinha 3 orifícios. Então, tinha 3 orifícios por projétil de arma de fogo. Então, tinha um no tórax, né, com formato regular, com zonas de esfumaçamento, marcas de tatuagem. Tinha um segundo orifício na cabeça, de formato irregular, com marca do cano da arma. E tinha ainda um terceiro orifício nas costas, de formato irregular, maior do que os demais. Então, o que eu posso supor através dessas características? Primeiro, orifício regular, né? Então, zonas de orifício regular, como esse do tórax, caracterizam um tiro a curta distância ou um tiro a longa distância, né? A gente viu que tiro encostado é o formato irregular. Então, um formato regular, então eu posso dizer qual é a curta distância ou é longa distância. Só que eu falei que ele tem zonas de tatuagem, esfumaçamento. Então, isso caracteriza o quê? Que esse primeiro orifício no tórax caracteriza um orifício de entrada projétil de arma de fogo de tiro a curta distância.
Segundo orifício na cabeça, né? Na cabeça, primeira característica, um formato irregular, né? Então, se eu sei que é um formato irregular, eu posso supor que ou esse tiro foi um tiro encostado ou foi um tiro de um orifício de saída, correto? Né? Como eu não observo um outro orifício na cabeça de entrada, então possivelmente esse foi um único orifício de entrada, já é um sinal. Mas qual que é um outro sinal que caracteriza um orifício de entrada por tiro encostado? A marca do cano da arma, né? Então um orifício irregular com a marca do cano da arma, caracterizando, portanto, um orifício de entrada de um tiro encostado. E o terceiro orifício, nas costas, portanto, formato irregular, sem zonas de esfumaçamento, marca de cano de arma, nada, caracterizando, portanto, um orifício de saída. Então, possivelmente, a nossa vítima levou um tiro no peito, esse tiro saiu nas costas e levou um tiro na cabeça, encostado. Todos entenderam o que eu falei agora das características dos orifícios, pessoal? Para que a gente consiga responder, ler as alternativas, obviamente, a gente precisa compreender isso, tá? Muito bem. Então, a primeira lesão na região do tórax foi causada por um tiro a longa distância? Não, não foi a longa distância, porque a gente já viu que tiros a longa distância a gente não observa a zona de esfumaçamento, de tatuagem característico da queima dos gases. A segunda lesão na região da cabeça possivelmente caracteriza um orifício de saída do projétil de arma de fogo. Também não. A gente já viu que, apesar de ser um formato irregular, a gente observa a marca do cano da arma, então não caracteriza um orifício de saída, e sim um orifício de entrada. A terceira lesão na região das costas caracteriza possivelmente um orifício de saída de projétil, que possivelmente iniciou o seu trajeto na primeira lesão do tórax. Então, essa seria a alternativa correta, né? Então, possivelmente aquela lesão nas costas, possivelmente é um orifício de saída de um projétil que entrou aqui no tórax, no peito, no primeiro tiro. Mas vamos ver as últimas duas. Então, foram ambas causadas por instrumentos pérfuro contundentes empregados a curta distância? Não, né? Então, a gente já viu que nós temos tiros encostados e também tiros a curta distância. E um orifício de saída. Então, aquela alternativa é falsa. Aí, a alternativa E, são compatíveis com a ação de projéteis de alta energia disparados a longa distância. Então, isso também é falso. A gente viu que não é compatível com projétil a longa distância. Então, um é de tiro encostado, enquanto que o outro é tiro a curta distância, tá? Mas, para ficar claro para vocês, nós vamos aqui compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, pessoal, falando da nossa aula de lesões pérfuro-contundentes, né? A gente falou um monte de coisa, só recordou das aulas anteriores, só um minutinho, até eu chegar no que interessa. Aqui, então, lesões pérfuro-contundentes. Então, o que a gente viu? Que as armas podem ser classificadas, isso eu não cobrei na aula. Os tipos, a parte do projétil, também não cobrei. Isso aqui vai ser a próxima questão. Aqui, então a gente pensa em ferimento de entrada e ferimento de saída, as características. Então, quando a gente pensa em ferimento de entrada, nós vimos que o tiro ele pode ser do tipo encostado, tiro a curta distância ou tiro a longa distância. Então, o tiro encostado, normalmente, ele tem um formato irregular, né? Justamente porque pela dilaceração dos tecidos pelos gases. Normalmente, a gente não tem aquelas zonas de tatuagem, esfumaçamento, né? E o diâmetro, ele é maior do que o projétil, né? Isso por quê? Porque gera aquela explosão de gases e forma aquele orifício de entrada muito maior. E, frequentemente, a gente observa a impressão do cano da arma. Então, aqui é um exemplo, ó, né? Então, a gente vê o cano da arma aqui, o orifício, né? Aquela zona irregular pela queima dos gases.
aqui, ó, nessa imagem onde eu mostro os 3 tipos, a gente vê isso bem claro, né? Então, um tiro encostado, ó, onde a gente observa um formato irregular. Esse é um tiro a curta distância, onde a gente vê essas zonas de esfumaçamento, de tatuagem. Um tiro a longa distância, um formato regular, bem bonitinho. Tudo bem? E aí, além disso tudo, a gente viu o orifício de saída, né? Então, o orifício de saída, diferente do orifício de entrada, ele normalmente ele tem a borda revirada para fora, uma forma irregular e não apresenta essa orla de escoriação, né? Então não tem aqueles elementos químicos. Então aqui é um exemplo de um orifício de saída. Observem a borda virada para fora, com um formato irregular, sem aquelas zonas de tatuagem, aquela coisa toda. Muito bem, pessoal. Tudo bem, portanto, essa questão, a questão de número 9, né? Ficou bem claro as características dos projéteis, dos orifícios de entrada, o que é um tiro a curta distância, a longa distância. Acho que ficou, espero que tenha ficado bem claro para todos. Muito bem. E finalmente, pessoal, vamos para a nossa última questão. Muito bem. A última questão é ainda em traumatologia, mais especificamente em balística, né? Então, uma área de grande interesse dentro da traumatologia é a área de balística forense, considerada parte integrante da criminalística, e estuda as armas de fogo, sua munição e seus efeitos. Então, com base nisso, analise abaixo, assinale a alternativa correta. Muito bem, então vamos ver o que fala de bom aqui. Balística interna é a área de concentração no estudo das armas em si e o seu funcionamento. Então, logo de cara, essa é a alternativa correta. Quando a gente pensa em balística interna, a gente pensa no estudo das armas e no seu funcionamento, né? Mas vamos ver por que as demais são erradas. Então, balística externa é a área de concentração que avalia os efeitos causados pelo projétil. Não é, né? A gente viu que o que avalia os efeitos é a balística dos efeitos, né? Então, o próprio nome diz torna isso falso. Uma munição é formada basicamente por pólvora envolvida por uma estrutura denominada estojo. Cadê? Deixa eu achar a questão aqui, denominada estojo. Estojo esse que é o verdadeiro instrumento pérfuro contundente. Então não, né? A gente já viu que o verdadeiro instrumento pérfuro contundente é aquela parte inicial, lá em cima o projétil, né? A balística dos efeitos avalia exclusivamente o caminho percorrido pelo projétil, desde que saiu da arma até penetrar no tecido? Não, tá? Então a gente torna isso falso, por quê? Porque, na verdade, a balística dos efeitos avalia o caminho pelo projétil, desde que saiu da arma até ter saído do corpo, né? E não ter penetrado no corpo. E o trajeto é denominado transfixiante quando não é observado um orifício de saída. Então, isso é falso, por quê? Porque o trajeto, na verdade, ele é denominado transfixiante quando tem um orifício de entrada e um orifício de saída. Mas vamos observar nossa aula lá. Então, aqui, pessoal, ó. Então, analisando a balística forense, né, só recordando isso que já falou aqui, ó. Então, nós temos balística interna, balística externa e a balística dos efeitos. Então, a balística interna, como diz na alternativa 1, que é a correta, fala do funcionamento das armas, da sua estrutura e do seu mecanismo, né? Enquanto que a balística externa analisa basicamente o trajeto e a trajetória do projétil, e a balística dos efeitos analisa os efeitos causados pelo projétil, ricochete, impactos e lesões. Tá? Então aqui a gente já elimina grande parte das questões, né?
E aí, só que chegando na questão do trajeto, né, que a gente viu que ele é transfixiante. Então, aqui, ó, o trajeto, né, ele é o caminho percorrido pelo projétil no interior do corpo. E ele, quando for transfixiante, tem um orifício de entrada e um orifício de saída, tá? E aí, obviamente, a gente conversou que dependendo das estruturas, da densidade de osso, músculo, de todos aqueles tecidos, né, que o projétil vai encontrar, vai ter toda essa questão aí de apresentar curvas e não ser uma linha reta, tá certo? Muito bem, pessoal. Dessa maneira, eu acho que a gente consegue concluir a nossa correção da prova, né? Então, o que que vocês acharam da prova? Espero que todos tenham achado novamente simples. Eu não acho que eu tenha cobrado nada além do que eu falei para vocês em sala de aula, né? Então, assim, eu acho que quem assistiu às aulas, seja presencial ou seja na maneira remota, né, deve ter ido bem. Se alguém teve de alguma dúvida, alguma coisa, eu estou aí para esclarecer. Se alguém acha que a nota da prova foi errada, enfim, não, eu não estou de acordo com a minha prova, esse tipo de situação, também pode vir falar com a gente, não tem problema nenhum, né? Estou aí para esclarecer dúvidas, mas eu acho que de maneira geral ficou ficou simples, né? Ficou clara, tá? E agora eu quero aproveitar o momento para, já que a gente tem alguns minutinhos, né, se vocês assim me permitirem, vamos conversar a respeito da aula passada, né? Então, a aula passada, onde a gente conversou sobre energias de ordem física, né? Então, a aula da semana passada, eu acho que é uma aula também bem interessante, onde a gente conversou, né, sobre diferentes lesões, né? Então, naquele primeiro momento, a gente conversou sobre as energias de ordem mecânica, né? Normalmente causadas por perfuração, corte, traumas, de maneiras diversas. Quando a gente conversa em energias de ordem física, as lesões tomam um formato um pouco diferente, né? Então, a gente pensa basicamente naquelas lesões que são causadas por temperatura, né? Então, alteração de temperatura, muito frio, muito calor, essa oscilação, por alterações de pressão, por eletricidade, radioatividade, luz e som, né? Então, é um pouco mais difícil da gente determinar algumas dessas lesões quando comparadas às aulas de energia mecânica, né? Vocês conseguiram compreender, pessoal, bem o que a gente falou na aula da semana passada sobre energias de ordem física? Alguém ficou com alguma dúvida sobre insolação, lesões de temperatura? Conseguiram compreender bem toda a parte de eletricidade? Se alguém tem alguma dúvida, aproveitem agora para perguntar, né? Se vocês quiserem, eu posso projetar aqui a nossa aula, né? Então, aqui é a nossa aula. Então, a gente conversou basicamente essas 6 tipos de lesões aqui, ó. Então, por temperatura, por pressão, por eletricidade, radioatividade, luz e som. Então, por temperatura, obviamente a gente pensa em temperatura muito fria ou muito quente, né? Então, quando a gente pensa em temperaturas muito frias, né, a gente pensa de maneira ou individual ou coletiva, na grande maioria das vezes, né, de maneira acidental, né? Aí a confirmação é muito difícil, a gente tem alguns elementos, né? Então a hipóstase, que é aquela coloração diferente aqui que vocês estão vendo. Aí, posso sim, Ádila, fazer um questionário. Eu posso fazer, sim, eu vou fazer para vocês, tá? Então, em relação
A temperatura muito quente, a gente pensa basicamente em insolação, né, que é normalmente em ambientes abertos, ou em termação, né, que normalmente é em ambientes fechados. E aí a gente viu que as queimaduras, né, podem ser classificadas em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, vai depender, obviamente, da profundidade. Então, aqui na camada mais superficial, primeiro grau, aqui na camada mais profunda, segundo, aqui terceiro e, por fim, quarto grau, que a gente chama de carbonização, né? Então, quando a gente pensa em morte por esse aumento excessivo de temperatura, é importante a gente identificar o quê? Se o indivíduo já morreu, já estava morto, né, quando começou a pegar fogo, ou se ele morreu decorrente da queimadura em si, né? Então, as principais características que a gente vê é se o indivíduo respirou, né, durante o incêndio. Então, se ele respirou, a gente vai observar a fuligem e óxido de carbono no sangue, né? Aí uma outra tipo de lesões físicas foi aquelas por alterações de pressão, né? Então aqui a gente tem bem distinto aquela por alpinistas e a outra por mergulhadores, né? Então por alpinista, aquele ar rarefeito, a diminuição, né, de pressão, diminuição de oxigênio, enquanto que por mergulhadores, aqueles que por muitas vezes gera essa descompressão brusca, né? Então um aumento excessivo da pressão atmosférica. Aí a eletricidade, né, como a gente conversou, pode ser natural, por raio, pode ser artificial. Aí tem algumas características, aquelas marcas que são bem características, que podem ser normalmente parecidas, né, com o orifício condutor, com o objeto condutor, como essa imagem aqui. E muitas vezes pode gerar queimadura e até amputação de membros, dependendo da tensão, tá? Aí a radioatividade, a gente conversou que pode gerar queimaduras, né, como essas que vocês estão vendo aí, por radioatividade, ou ainda podem ser crônicas, né? Então, síndromes, cânceres, principalmente aquelas sequelas, né, de acidentes radioativos, como Chernobyl, toda aquela história que eu acho que eu não preciso comentar com vocês. E aí, por fim, aquelas lesões que geram prejuízo de alguma forma à visão e à audição, né? Então, é importante esse tipo de situação para a gente avaliar riscos ocupacionais. Então, da, da, dependendo da profissão, resta saber também se é um fator genético, se não era. Então, todas essas situações a gente analisa, né, para fazer uma perícia médico-legal em um acidente de ordem física em relação ao som e luz, tá? Pessoal, eu acho que a gente pode encerrar, né? Espero que tenha sido produtivo para todos vocês, né? Vocês gostaram desse formato aí? O que vocês acharam? Obviamente, hoje foi correção, né, da prova, então o foco maior era a correção, a discussão do nosso conteúdo da prova, mas na semana que vem eu farei assim também com os slides, falando de energias de ordem química, né? Eu acho melhor ficar com esse tempo, né? Então a gente fica o tempo de aula. Espero contar com todos vocês para as demais aulas. Então me deem um feedback aí, é importante para nós, para a coordenação, saber se esse formato para vocês ficou bom, né? Se vocês gostaram. Obviamente esse vídeo que está sendo gravado eu vou colocar no YouTube também, tá? Então eu vou disponibilizar lá no YouTube para vocês, tá? Muito bom. Então são 9h20, né? O Yuri gostou, a Bruna, a Nádia. Muito bem, o Lucas, então, Caolho, outro Lucas, então vamos manter assim, tá? Franciele, o Marco, então, já vai ficar, é verdade, Bianca, você comentou mesmo e eu confundi aqui, perdão.
A gente vai gravar no YouTube, né? Ele vai salvar, ele está salvando em um formato MP4, aí logo que a gente encerra a reunião, tem a opção de você colocar para gravar ou não, obviamente a gente colocou, e aí vai ficar lá. E, a professora Letícia deve ter comentado com vocês que agora no YouTube os canais vão ser por professor, né? Então vai ter lá no meu canal Humberto lá. Então daí vocês vão ver os vídeos que eu colocar. Combinado, pessoal? Então com isso a gente encerra o nossa reunião da manhã. Um abraço para todo mundo, obrigado para todos que ficaram aí comigo, tá certo? Um bom dia para vocês e até a próxima. E que nas próximas vocês não fiquem de pijama com vergonha de mostrar a cara aí, não fique só eu aqui dando a cara para vocês, né? Um abraço, pessoal. Um bom dia.